Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Edmeia Lechalde, Maria Domingas, Brasolotto Cipriano, Ermelinda Birello, Neuza de Oliveira, por todas as almas. Pela saúde também, e a providência de Deus pela Amanda Costa. Vamos rezar, continuamos as nossas orações por ela. E também pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira, Dona Irene Enéas do Nascimento e por todas as nossas intenções. Nós cristãos, se juntemos a Jesus Cristo, nos unamos de verdade a Ele, porque Deus veio ao mundo para salvar o mundo, né? E vocês estão vendo os sinais do grito do planeta, né? O grito do planeta. Que mal nós estamos fazendo para o planeta, né? Teve o Sul, agora teve a floresta amazônica lá cada vez mais. No interior de São Paulo só planta cana, né? Aqueles caras ricos das indústrias só é uma coisa horrorosa. Quem mora lá sabe muito bem disso, sofre. Mesmo no Paraná tem isso também. No norte do Paraná é uma calamidade. Você vê o ar, né, seco demais. Estamos chegando ao acúmulo do absurdo, né? Quem acompanha essas coisas, eu acho que deve acompanhar cada vez mais. Outro dia estava 10 horas, 10 e meia da manhã, 11 horas da manhã, estava 20% a taxa de umidade. Isso é impensável. O que é normal, mais ou menos, é que no inverno, no verão, chega a 3 da tarde, 4 da tarde, então a taxa de umidade cai mesmo. Mas 10 horas da manhã, teve uma cidade no interior de São Paulo que teve que interditar a cidade. Chegou a 9% de taxa de umidade. Isso é morte, é irrespirável. Então esse desconforto todo que a gente vai sentindo, né? Essa dor de cabeça que não passa, que não adianta tomar remédio, porque não passa, porque é da poluição. Esses olhos ardendo, essas gargantas, nariz, isso faz um mal tão grande. Eu acho que nós temos realmente que se juntar a Jesus Cristo, dar uma mãozinha para Ele, né? Para salvar o mundo, porque eu acho que é daqui para pior. Eu não tenho muita esperança não nessas coisas. Eu acho que é daqui para pior. Por enquanto nós só temos esse mundo para viver. O planeta Terra tão verde, tão bonito, né? Tão verde e azul, né? Nós só temos esse planeta para viver. Eu não tenho muita esperança não, porque o poder do dinheiro é tão destruidor, né? É tão destruidor, como dizia o Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói, né? Coisas belas, né? O dinheiro atualmente serve para destruir, né? Destruir os rios, destruir a vida, destruir a floresta. Você vê que a queimada lá na Amazônia, você vê a fumaceira em São Paulo. Porque nós infelizmente estamos num lugar de corrente, né? Infelizmente, a gente podia tirar o estado de São Paulo daqui e botar em outro lugarzinho, né? Talvez, mas não dá, não é possível fazer isso. Então vocês vejam que a gente tem que ajudar Deus mesmo a salvar o mundo, né? Porque senão onde nós vamos viver? Nós não temos. Fora a saúde, né? Pelo amor de Deus, né? Saúde. E jeito tem, né? Jeito existe. Pra vocês terem uma ideia, desculpa eu já falando essas coisas, que eu estou meio inconformado também. Fico descontando nos seis falando essas coisas. Eu sei que vocês não estão nem aí também para isso, mas minha gente, em Portugal, Europa, na Itália, vários lugares, se chegou à conclusão que você não controla o clima do planeta. O ser humano não controla. O ser humano não controla. O risco de falta de comida é enorme.
O que eles estão fazendo? Eu vi isso na Itália, uma reportagem na Itália. Os governos estão financiando gigantescas estufas para se plantar alface, tomate, frutas hidropônicas, na verdade. É o mesmo tipo de plantação que faz na Estação Espacial Internacional. Hidropônicas, né? Já chegou nesse ponto. Nós vamos ter que ter financiamento do governo para construir estufas para controlar internamente o clima. Para ter alface, para ter comida, para ter feijão, para ter arroz, para ter trigo, para ter essas coisas. Vocês vejam que ponto nós estamos. E aqui, por enquanto, ninguém fala nada, ninguém diz nada. É uma coisa assim meio... A Marina Silva falou algumas coisas muito importantes, né? Quando teve o Rio Grande do Sul lá, aquele episódio, né? Que é um outro grande sinal. Ela falou lá, né? Uma coisa muito importante. Mas que acaba indo para frente, acaba caindo no esquecimento, a população também não cobra também, né? Os candidatos a prefeito de São Paulo, acho que só um tem propostas nessa questão, a maioria não tem, né? A maioria não tem. Vai continuar como está mesmo, fica assim mesmo. Então, eu estou meio assim, meio chateado ao mesmo tempo, meio... Eu estou querendo descontar em vocês toda essa fala toda, porque a gente não se conforma, né? Não se conforma a gente chegar nesses absurdos, né? Essa falta de noção completa, né? Da vida e da existência humana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Que Deus possa perdoar os nossos pecados. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações do povo num único desejo, fazer que o teu povo ame aquilo que o Senhor manda e espere o que o Senhor promete, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Talvez a nossa salvação também seja vender o Brasil para algum país, outro, né? Quem sabe? Na Paraíba, agora, no sertão da Paraíba, aquele lugar mesmo ferrado mesmo, a China comprou metade da Paraíba. E vocês não tenham dúvida, daqui a pouco estão plantando alface lá. No Rio Grande do Norte, o sertão do Rio Grande do Norte, Serindó, aquele lugar bem brabo mesmo, que ninguém faz. O Japão comprou aquilo lá. Esse melão, uva, essas uvas de caixinha que a gente compra, já prontinhas assim, é tudo de lá. Você vê que coisa. Você tem que investir na irrigação, investir, né? Você consegue fazer as coisas, né? Eu acho que pelo jeito vai ter que vender o Brasil, vende metade do Brasil, talvez, para algum país aí, quem sabe. Acho que vai ser o jeito, né, Josué? Não é? Tá bom, vamos lá então. Dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Palavra do Senhor. Oficialmente, aqui é o encerramento do Êxodo. Antes de entrar na Terra Prometida, uma assembleia, uma cidadezinha, chamada Siquém, numa aldeia lá, e a questão, o discurso do Josué, a pregação que o Josué faz é muito importante. Ele mais ou menos diz: não, eu e minha família, nós não abandonaremos a fé em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. Porque nós enxergamos os sinais de Deus. Olha, quantos sinais: escravidão, sai do Egito, passa pelo deserto, passa fome, passa sede, passa tudo. Deus sustenta todo mundo, Deus ajuda todo mundo. O Josué, ele entende. Por isso ele reafirma a fé. Se vocês querem um caça-sapo com bodoque, vocês querem fazer, vai embora. Mas nós não. Porque tem gente que não enxerga mesmo. Veja nós. Gente, já vivemos era glacial. Já caiu um meteoro do tamanho do estado de São Paulo, no México. As doenças que nós tivemos que enfrentar na nossa humanidade. E nós estamos aqui ainda. Estamos aqui ainda. São sinais de quanto a gente pode superar as coisas, de superar, de crer, de reforçar a fé. Nós já tivemos a era glacial, o planeta inteiro. Já tivemos o meteoro do tamanho do estado de São Paulo, caiu no México, lembra? Vocês lembram disso? Dizimou tudo. E nós estamos aqui. Isso é sinal de Deus, né? Deus ama a gente demais. Não vamos abandonar a fé em Deus, vamos se juntar a Deus. Vamos abraçar o objetivo dele, que é salvar o mundo, salvar o planeta, salvar todos nós. Salvar a alma também, porque eu tenho certeza, quando a gente se empenha numa luta assim, existe uma espécie de lavagem assim, uma espécie de limpeza, né, da alma da gente. A gente aprende, a gente vai aprendendo. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente vai aprendendo, né, a como fazer isso. Vamos ouvir a segunda leitura, então, da carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios. Vocês acharam grande a leitura? Como achou grande? É o mesmo tamanho de todas? Ah, ele está dizendo que não vai ler porque ele achou grande a leitura. Está falando que é o mesmo tamanho das outras. Nada de grande aqui, não. Isso é preguiça de você. Pura preguiça isso. Não. Efésios 5, né? Como a gente tem responsabilidade um com o outro e por igual, né? Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo,
Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a, cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. E aí compreender, né, o essencial. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: essas palavras que você diz são duras demais. Quem é que pode escutar isso? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou: isso escandaliza vocês, é? E quando vocês viram o Filho do Homem subindo para o céu? Subir onde ele estava anteriormente. Minha gente, o Espírito é que dá vida, a carne não serve a porcaria nenhuma. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam mesmo. Na verdade, Jesus sabia muito bem, desde o começo, quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que havia de entregá-lo, traí-lo. E acrescentou: por isso é que eu digo para vocês, ninguém pode vir até mim se não for concedido por meu Pai, por Deus nosso Pai. A partir de então, muitos dos discípulos abandonaram Jesus, se afastaram de Jesus, já não andavam mais com ele. E Jesus disse aos 12: vocês também não querem ir embora? Não, vocês também. Suba, vai, sai, show. Vocês também? Simão Pedro respondeu: para quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho? Olha, só chamar atenção para um detalhe muito importante. A resposta de Pedro a Jesus, quando Jesus perde o juízo, perde a cabeça, bem, manda todo mundo para aquele lugar. Sai daqui, vai vocês também, né? Porque enche o saco você conviver com gente que não acredita mesmo em você, está sempre desconfiando de você. Aquela coisa, Jesus perde a estribeira. Mas vocês vão plantar batata, vocês também. Vão caçar sapo com bodoque, né? Vocês também, né? Quando Jesus diz isso, Pedro diz uma coisa muito interessante. Ele não diz assim: para onde nós iremos? Ele não fala isso. Ele diz: para quem iremos? É diferente. Jesus está mandando todo mundo, né? Sai para ele, sai para. Pedro, ele muda
Não é para onde nós vamos, é para quem nós iremos. Porque isso demonstra que Pedro e alguns realmente creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Santo, e somente Ele pode salvar, ninguém mais. É interessante. Isso é um detalhe que a gente tem que chamar atenção, porque é muito verdadeiro, né? Isso. O que salva? Na verdade, o que salva? O que alimenta a sua fé? Aqueles printezinhos bonitinhos, assim, cheio de borboletinha, que a povo adora, né? Botar isso nos WhatsApp, eu odeio aquilo, né? Aquelas coisinhas, aquele mundo falso, né? Que não existe na verdade. O que alimenta a fé? O que alimenta a sua fé? E outro detalhe importante é a leitura que o Francisco fez da carta aos Efésios. Essa mentalidade cristã de que todos são responsáveis, né, pelo sucesso da vida, né, do casamento, da família, todos são responsáveis. Tem gente que só lê esse texto aqui, as mulheres devem ser submissas aos maridos, não sei o quê, como se só lê isso. Como se a responsabilidade da vida, da família, do casamento fosse só da mulher. São Paulo diz, não. Marido também. É uma outra tipo de mentalidade, é uma cultura nova, uma mentalidade nova. Não é? A mulher seja submissa. Essa palavra submissão aqui não é o que vocês estão pensando, é outra coisa. Né? Não é no sentido de da mulher ser uma lazarenta ali, que só lava, passa, não é isso não. Né? E depois, o marido também tem que amar a sua esposa. Então existe uma corresponsabilidade, né? O casamento dá certo, para a família dá certo, né? A família dá certo também é assim. Os pais têm que amar os filhos, mas os filhos também têm que amar os pais. Os pais não podem ficar enchendo o saco dos filhos demais da conta, que cansa a beleza também deles, né? Tem que dar dose das coisas. E os filhos também têm responsabilidade. O Arthur, se quiser fazer a vontade dele sozinho, você destrói a sua mãe. Você acaba com a sua mãe, com o seu pai. Da sua casa, se os seus meninos quiserem só fazer o que quer, acaba com você. Não é assim, né? Existe essa coisa da responsabilidade, da corresponsabilidade, né? Isso é muito importante a gente compreender na carta de Paulo, não ficar só com essa leitura equivocada que muitos cristãos ainda fazem ainda no mundo, né? E outras religiões, né? Fazem também. Mas o Sermão do Pão, que está no capítulo 6, que no mês de agosto inteirinho, aos domingos, nós estamos refletindo, quer fazer a gente entender o significado das coisas. O que significa a multiplicação dos pães, mas não é só isso. Na verdade, São João, ele vem desejando que a gente saiba quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Não porque ele multiplicou os pães, é além. É além. Porque a multiplicação dos pães aconteceu por causa da generosidade do menino lá, né, que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez se aquele moleque não aparecesse para tentar ajudar Jesus na multiplicação, talvez nem tivesse. Talvez nem tivesse. Mas como Jesus, ele vai, como os evangelhos, e o próprio Jesus, ele vai tentando mostrar essa profundidade de fé, essa profundidade. Não existe superficialidade no Evangelho, né? A fé, ela tem que se opor àquilo que é superficial. Não, uma espiritualidade superficial não sobrevive. A fé não é um show. A fé não é um slogan.
A fé não é uma artimanha de marketing. Não é. O marketing é muito bem usado nos Estados Unidos, pelos evangélicos, né? De lá, que estão todos se acabando também. Né? Em outros lugares do mundo, né? Construindo mega igrejas, né? Mega templos, né? Aquelas coisas, cabe uma cidade inteira, né? Dentro da igreja. Que está tudo falindo também, está tudo fechando, né? Aí a fé não é isso. A fé não é isso. A fé não pode ser superficial. A fé não é meia boca, não é meia boca. Não caiam nessas coisas. Isso não te alimenta a sua fé, não sustenta a sua fé. A questão da fé que Jesus, essa questão que Jesus apresenta para a gente, o que alimenta a gente? O que alimenta a nossa fé? O que faz a gente resistir? O que faz a gente insistir? O que faz a gente superar, viver e ir para frente? Não é? O alimento verdadeiro é Ele. É Jesus Cristo, por isso que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, aquele pão do deserto não valeu de nada. Né? Deus deu aquele pão no Êxodo para caminhar, aquele povo não merecia, aquele povo que saiu do Egito, mal educado, bocudo, xingando Moisés com telado, aquele povo não merecia porcaria nenhuma. Se eu fosse Deus, deixava aquele povo morrer seco no deserto. Mas Deus não é eu, graças a Deus. Deus quis demonstrar que ama o povo. Essa era a questão. Jesus fala, não foi Moisés que deu pão, foi Deus. Porque Deus quis demonstrar que ama aquela gente, que ama aquele povo, que ama o ser humano. Mas Jesus agora diz, mas o verdadeiro pão é eu. Eu sou o verdadeiro maná. E é verdade, né? É Deus que veio ao mundo, né? Aliás, esse é outro problema, né? Que Jesus se confronta com esse assunto com todo mundo, com os discípulos, com o povo, com a multidão, com todo mundo. Esse problema de entender por que Deus veio ao mundo, Deus não tinha nada que fazer lá no céu, por que ele vem xeretar aqui? Esse homem vem xeretar o que aqui? Na cabeça deles é incompreensível isso. Por que Deus vem xeretar, vir aqui, ficasse lá, tão bom lá? Fica aqui, vem sentar aqui, encher a nossa vida, a nossa paciência. Isso é que eles não entendem que Deus, eles não entendem a encarnação do Pai, eles não entendem. E não entendem a cruz, o sofrimento. Eles não entendem. A imagem que eles têm de Deus é um Deus assim, como eles são, né? É uma projeção deles próprios, né? Quem quer sofrer? Ninguém. Quem quer sair de um lugar bom e para um lugar ruim? Ninguém. Eles projetam em Deus aquilo que na verdade não é Deus. É eles próprios, né? Por isso que eles não entendem. Jesus fala assim, não, mas Deus veio ao mundo, Deus está no mundo. Né? Deus está no mundo, Deus está no meio de nós. Você não entende. Não entende. Como é que Deus está no meio de nós? Não entende a encarnação de Jesus, portanto o Natal, a celebração do Natal. Não entende também a morte de Jesus na cruz. Ou a cruz. Eles não entendem que essa relação está uma ligada com a outra, né? Não compreendem. Essa dificuldade está presente também nos nossos dias também, né? Claro. A gente sempre quer anular Deus da nossa vida, sempre queremos fazer isso. A vontade da gente é essa, na verdade. A gente quer anular a presença de Deus.
Ele não quer confiar em Deus, ele quer confiar nas nossas coisas, na nossa inteligência, nas nossas coisas, as coisas. Não funciona. Não é que as coisas são erradas. As coisas não são erradas. As coisas têm que ter, mas só elas não. Só elas não adianta. Só elas não vai, né? A gente sempre quer fazer isso. A confiança é no dólar. Por isso que no dólar escreveram aquela coisa lá. No dinheiro nosso também, o Sarney mandou botar lá, escrever lá. Louvado seja Deus, é isso? No dinheiro da gente. É como se o dinheiro fosse Deus, né? A confiança está nisso. Não é só isso. É bonito ter dólar, é bonito ter euro, é bonito ter dinheiro, notas de 200, um montão de notas de 200. É lindo, mas só isso, meu filho, não garante a sua salvação, não. Lamento informar, né? Se você realmente quiser ser salvo, você não quer ser salvo, então vá plantar batata, né? Vá para os quintos dos infernos, já que você quer ir para o inferno, vá para o inferno, mas quem que vai fazer o quê, né? Então, é difícil realmente entender essa dinâmica de Deus, essa compreensão que Jesus nos dá de Deus, de quem é Deus, né? Esse amor grandioso que Deus tem por nós, esse amor intenso que Deus tem por nós. E é lamentável, né? Esse instinto humano de querer anular Deus, anular, esvaziar a alma de Deus presente na nossa vida. Então, no Sermão do Pão, Jesus realmente ressalta isso, né? Ressalta esse grande ensinamento, pelo amor de Deus, é uma barbaridade, né? De ensinamento enorme, é uma coisa incomensurável isso, esse ensinamento maravilhoso, raro de se compreender, na verdade. Aquilo que São João diz logo no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A conclusão do capítulo 6 é sempre dentro de um contexto eucarístico. Jesus pega a multiplicação dos pães, ele é obrigado a fazer a multiplicação dos pães, porque ele sente compaixão, né? E vai conduzindo aquela reflexão ali, com muito sobe e desce, e muito amor e muito ódio no meio ali, ele vai conduzindo para ele falar, eu sou esse, e a solução é a comunhão. É a comunhão eucarística, por isso que os discípulos falam, isso não dá, é inaceitável, né? É horrível, isso é muito duro, essas palavras, a gente não aceita esse tipo de coisa, ficamos escandalizados. Por isso Jesus fala, vocês estão escandalizados, manda essa gente embora, como de fato aconteceu. A multidão toda foi embora, graças a Deus, pararam de encher o saco dele, aquela multidão toda foi embora, e Jesus se volta para os 12 e fala, vão vocês junto. Vão plantar batata vocês? Vão caçar sapo com mozoque também? Para de fingir, pelo amor de Deus, para de fingir que acredita em alguma coisa. Para de fingir que acredita em Deus. Ou acredita ou não acredita. Ou está com Jesus ou está contra Jesus. Ou comunga com Jesus ou não comunga. Essa é o impasse. Chega nesse impasse. Aí Pedro fala essas palavras lindas, né? Pedro, ele fala, mas nós queremos ser salvos. E nós sabemos que só o Senhor pode nos salvar. Ninguém mais. É uma espécie de profissão de fé que ele faz, que também não vai resolver nada nesse momento. Depois lá para frente a gente vai ver, né, todas as contradições, né, de vida que eles vão ter, o valor espiritual das coisas. Não finja. Pare de fingir que acredita em Deus.
Pare de fingir que a fé tem valor, algum valor na sua vida. Seja honesto. Só isso. Deus não suporta esse tipo de coisa que o povo faz, que as pessoas fazem. Esse fingimento, né? Esse fingimento. No fundo, não acredito em nada mesmo. Então o Evangelho de hoje nos coloca diante dessa questão: ou somos com Jesus ou somos contra Jesus. Não tem outras questões. A primeira comunhão, pelo amor de Deus, ignorância. Quantas pessoas ignoram a primeira comunhão? Tem avô e tem avó que diz que ama seus netos, ama caçamba, ama porcaria nenhuma. Não ama é nada. Tem pai e mãe que diz que ama seus filhos, ama é nada. Ignora a fé, ignora a primeira comunhão, ignora a Cristo, ignora tudo. Deixa. Esse pragmatismo filosófico, não vou nem falar a palavra que eu estou pensando, mas diz que ama, que não ama nada, não ama nada. Você que é avó, que é avô, que seu filho, sua nora, seus netos, tá lá, não faz a mesma coisa. Se você não chegar lá e não falar, você tem que falar. Você que é mãe, que é pai, você tem que dizer para o seu filho. Você tem que fazer a primeira comunhão. Você tem que ser batizado. Se você não se pronuncia, o seu amor, dá licença. Você não ama é porcaria nenhuma. Você não ama nem a você mesmo. Essa é a verdade. Você não ama é nada. É preciso dar testemunho. Preciso dar testemunho de fé. Eu vou lembrar um fato. Ontem foi dia de Bartolomeu, se eu não me engano foi ontem, né? Dia de São Bartolomeu, um grande apóstolo de Jesus. Um homem que tinha um rapaz que tinha essa vontade também, né? A questão da salvação. Mas ele era muito cético também. Ele tem um grande amigo, chama Felipe, e é o Felipe que vai falar com ele, né? Ô Bartolomeu, ele chamava Natanael, né? Jesus muda o nome dele, de Natanael para depois chama ele Bartolomeu. Jesus tem essa maneira de ficar mudando o nome dos outros, né? Bartolomeu é uma pessoa de sangue quente, né? Ele e o irmão são chamados no Evangelho de João de filhos do trovão, para vocês terem uma ideia, né? É gente que não leva desafio para cá, desaforo para cá de jeito nenhum. Qualquer coisa está brigando com todo mundo, né? Filhos do trovão, gente de cabeça quente mesmo, né? Felipe encontra com ele, encontramos aquele que Moisés falou, que os profetas falaram. Nossa, encontrou? Quem é? É Jesus, o filho de José, que mora em Nazaré. O Bartolomeu logo disse para o Felipe: ele está doido da cabeça? Nazaré não tem nada que presta naquele lugar, só tem gente pobre, bandidos, que os ladrões roubavam no Judá e corria tudo para Nazaré, sabe disso, né? Na época lá, os ladrões roubavam em Jerusalém e para fugir da polícia eles corriam tudo para Nazaré, porque ficava meio parecido com todo mundo, né? Era difícil de achar. Por isso que o Bartolomeu diz isso. Mas Felipe diz para ele assim: eu sei que você não está acreditando mesmo. Venha comigo e veja. Venha e veja. Venha e veja. E ele foi. E se tornou um grande amigo de Jesus, se tornou um grande apóstolo da igreja. A amizade era tão sincera entre Jesus e ele, mas muito sincera de verdade mesmo.
É que Jesus chegou, quando Bartolomeu chegou com Filipe, Jesus olhou para ele e falou assim, olha aí um homem que não tem falsidade, hein? Esse rapaz não é falso. Esse rapaz não é falso, ele fala o que ele pensa mesmo. Essa gente é boa. O Leonardo da Vinci pintou aquela cena da Última Ceia, né? Chamada Última Ceia. Foi o Leonardo da Vinci que pintou. E ele, vocês têm que entender isso. A posição dos apóstolos ali é uma posição estratégica, é educacional. Jesus está no centro da mesa. E Pedro está do lado, o João está do lado, e assim vai indo. Aquela posição dos apóstolos é fundamental. Quem é o Bartolomeu ali na Última Ceia? Vocês nunca olharam direito aquele quadro lá, né? Minha avó, mãe da minha mãe, tinha um quadrão bonito assim da Última Ceia na sala, assim, era uma coisa linda. E eu sei, quando era pequeno, a gente sempre ficava olhando aquele quadro. E por acaso, quem fez aquele quadro lá, botou assim, o nome dos apóstolos, né? Fulano, Beltrano, escreveu assim em cima, né? O Bartolomeu, por isso que eu sei que o Bartolomeu, ele é o apóstolo que tem a visão geral de tudo que está acontecendo. O Leonardo da Vinci colocou ele sabiamente de pé aqui, assim, ó, ele está assim. Está tendo a mesona, Jesus no meio, está todo mundo, ó, o Judas também está ali também, o Judas está com um saco de moeda, né, na mão, né, segurando. E o Bartolomeu quem é? O Bartolomeu é esse apóstolo que está ali, assim, ele está assim mesmo, ele não está sentado. Ele está de pé e está ali olhando as coisas que estão acontecendo. É o apóstolo que tem isso, ele busca essa visão, né, ter essa visão geral da fé. Amou Jesus Cristo, conseguiu superar aquele temperamento horroroso dele, né, de brigar por qualquer coisa. Ele propõe brigar, matar fulano, todos tinham esse temperamento forte, né? E ele consegue fazer isso, né? Ele consegue dar um testemunho de fé. Ele prova que ama Jesus. Ele prova que ama Jesus. Ele está a favor de Jesus. Ele está a favor de Jesus. Foi testemunho da ressurreição e depois foi evangelizar o mundo. Ele prova que ama. Ele prova que ama. Creio em um só Deus,